preparei uma ministração para essa noite com o seguinte tema: a cultura do reino de Deus semeada no mundo. Amém? E o Senhor disse assim para mim: fale de sementes, fale de plantio. E nada melhor do que a parábola do semeador, né? Para nós falarmos sobre isso. A parábola do semeador está lá em Mateus 13, versos 1 ao 23, irmãos. Então, você que está aí com a sua Bíblia, né? Abre lá no capítulo 13 de Mateus, do 1 ao 23. A palavra diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vamos mais adiante aqui ainda. 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos,
é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Amém. Então, amados, cultura do reino de Deus semeada no mundo, né? Essa parábola aqui do semeador, ela é a primeira de uma série de 7 parábolas que vão aparecer aqui no capítulo 13, né, do Evangelho de Mateus. Interessante que dos 4 evangelhos, essa parábola aparece em 3 deles. Vocês vão ver que no nosso estudo nessa noite, nós vamos fazer menção, né, em alguns trechos dos outros evangelhos. Então, além de Mateus 13, 1 ao 23, Márcia, que nós acabamos de ler, também lá em Marcos 4, do 1 ao 20, e em Lucas 8, Letícia, do 4 ao 15, nós vamos ter a mesma parábola. Tá? Aonde Jesus fez esses discursos? Né? Nas margens do Mar da Galileia, perto de Cafarnaum, diante da planície de Genezaré. Então, como nós lemos aqui no início, né, amados? No capítulo 13 ali, alguém leia para mim ali o verso 1 e o verso 2. O que diz ali? Mateus 13, 1 e 2. Está aqui também na folhinha que eu dei para vocês. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Amém. Então Jesus, ele sobe a bordo desse barco, né? E aqui nós já começamos a ver as ênfases, tá? Tudo que está sublinhado aqui na folha que eu dei para vocês é uma coisa que nós vamos enfatizar nessa noite, né? Então ele começa a ensinar. Ensinar o quê? A implantação da cultura do reino de Deus no mundo. Amém? O reino de Deus, ele é uma cultura e ele precisa ser implantado, irmãos, aqui nesse mundo. Amém? Então, qual é a principal mensagem dessa parábola? Preste bem atenção, né? É que a cultura do reino só se estabelece num coração adequado. Amém? Vamos repetir? Repita após mim. A cultura do reino. A cultura do reino Só se estabelece. Num coração adequado. Num coração adequado. Então você já está desconfiando o que Deus tem conosco aqui nessa noite, né? Deus nos reuniu aqui para você se perguntar para si mesmo o seguinte: como está o meu coração? Como está o meu coração? É desejo de Deus que o nosso coração esteja adequado. Adequado com o quê? Com os valores, Júlio, da palavra, né? Com os princípios do reino, com a cultura do reino, né? Justamente para que esses princípios, irmã Joseli, essa cultura se estabeleça. O lugar mais importante, Márcia, para a cultura de Deus, para o reino de Deus se estabelecer, é no nosso coração. Amém? Então, às vezes nós pensamos o reino de Deus se estabelecendo no nosso país, se estabelecendo no nosso estado, na nossa cidade, né? E aí tem todo um discurso envolvendo tantas coisas.
Mas o mais importante é que a cultura do reino se estabeleça no seu, no meu, no nosso coração. Só que para isso ele tem que estar adequado, Letícia, né? E o que essa parábola mostra? Você já deve ter ouvido um monte de gente pregar sobre isso aqui. E infelizmente boa parte dos que pregam sobre isso aqui entendem errado, né? Então, tem gente que vai falar da ênfase que é na semente, que é nas aves do céu que comem a semente, no espinho e não sei o que. Mas é muito simples. Nós não vamos nos ater aos detalhes, às minúcias, né, desse texto. Nós vamos olhar as coisas que estão mais na nossa cara, mais nítidas, né? E o que está muito nítido aqui é o seguinte, que o efeito da palavra de Deus é conforme o estado do coração. Amém? O efeito da palavra de Deus é conforme o estado do coração. Quanto mais adequado for o seu coração, irmã Sueli, mais efeito fará a palavra de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Né? Então, não basta só a mensagem, irmão Edson, ser adequada. O que é a mensagem aqui, Letícia? É a semente. Amém? A mensagem, né? A semente, ó, é isso aqui. É a mensagem do reino. Isso aqui é adequado? Claro que é, porque é a palavra de Deus. Né? Então a semente de Deus sempre é adequada. Mas não adianta ter a semente adequada no solo errado, no solo inadequado, no solo que não está preparado ou apto para receber essa mensagem ou essa semente. O Júlio deve estar entendendo bem do que eu estou falando, porque ele trabalha numa empresa, né? Por isso que eu perguntei, né? Que está envolvido com isso aqui, né? Com adubo, com semente, com lavoura e tal, né? Então ele entende bem disso que eu estou falando, né? Então não basta ter a melhor semente, é necessário também ter o terreno correto. Não basta ter a melhor palavra, que é a palavra de Deus, é necessário ter o coração correto. Mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, porque Deus falou isso para mim hoje. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Hein, Roselane? Como está o nosso coração? Né? E Jesus aqui, irmãos, ele não se apresenta como conquistador, como guerreiro, né? Como muita gente lá naquela época, dentre os próprios judeus, pensava que Jesus iria se apresentar. Quem é o semeador aqui? O semeador é o próprio Cristo. Amém? Jesus aqui é o semeador da parábola, né? E o trabalho do semeador, o trabalho de Cristo, ele é produtivo para a sociedade. Amém? O campo, né, de atuação é o coração humano. Diga assim comigo, onde Deus quer atuar. Onde Deus quer atuar. É no meu coração. É no meu coração. Diga assim, o semeador é Cristo. O semeador é Cristo. A semente é o Evangelho. A semente é o Evangelho. E qual é a proposta? Pode dizer, qual é a proposta? Qual é a proposta? É a regeneração. É a regeneração. Então tá, pastor, eu já entendi que Deus quer alguma coisa comigo. Beleza, irmã Mari, mas o que Deus quer conosco? Regenerar o coração. Oi? Regenerar é fazer novo. Né? Vamos dar um exemplo. Quando você se machuca, você se corta, né? Deixa eu ver, eu tenho uns cortes por aí, em algum lugar, né? Ó, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é que a minha cachorra lá, a bebê, que a maioria de vocês conhece, vem brincar e me arranha. E às vezes arranha e corta. Esses dias cortou a perna da pastora, brincando, né? Mas o que acontece dali um tempo, né?
A pele vai cicatrizando, né? A ferida vai cicatrizando, a pele vai nascendo e aquilo vai cobrindo, né? E se tornou regenerado. Então é inevitável nesse mundo que o nosso coração em muitas ocasiões se machuque. É inevitável. Mas, se o nosso coração está em Deus, é garantido que Ele o regenerará. Glória a Deus. Amém? Né? E com a regeneração do coração, vem a santificação do caráter. Amém? Amém. Espero que você esteja entendendo. Se não entender, você faz que nem a Letícia. Você para e me pergunta. Né? Então, olha ali, ó. Dá uma olhada na folhinha que eu dei para vocês. Ó, Mateus 13:13. Ó. Vamos ler juntos ali na folha esse versículo? Achou aí? Mateus 13:13. Ó. Vamos lá. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Amém? Agora, o que nos chama a atenção aqui, irmã Joseli, na parábola do semeador? É os diferentes tipos de solo. Veja bem, Júlio, a semente sempre é a mesma. O semeador sempre é o mesmo. O semeador é Cristo. A semente é a sua palavra, é o seu ensino, é o seu evangelho. Então o que muda aqui? O solo. E nós temos quantos tipos de solo nessa parábola? 4. Né? Esses tipos de solo, irmãos, irmãs, são os 4 estados do coração humano. Então tem 4 tipos de coração, aonde a semente, a mensagem, o evangelho cai, aonde Cristo semeia. Né? E ali, ó, o primeiro, qual é o primeiro ali? Ó? Dá uma olhada na folhinha. Que terreno é o primeiro? Duro. Então vamos lá. Terreno duro. Diga comigo. Terreno duro. Terreno duro. Ali, ó, Mateus 13, verso 4. Vamos ler juntos? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Né? De que caminho Jesus está falando aqui? Jesus está falando dos caminhos que ficavam na borda, na margem, na beirada dos campos. Tá? E por que essas estradinhas em volta dos campos, o solo era duro? Porque é ali que circulava, é ali que trafegava as pessoas, né? Os animais, as carretas, as carroças. Né? Então a colheita ia sendo feita, ia sendo ensacada, e as carroças que ficavam na beira do campo iam sendo carregadas. Né? E também ali pelo constante movimento, né? Ele está feliz, que a igreja está na casa dele. Uma tipinha. Acorda toda. Né? Então, com o constante movimento, imagina, né? Uma estradinha ali que, de repente, por anos e anos, né? Cavalo pisando, jumento passando, puxando carroça, caminhando gente para um lado e para o outro. Como é que fica, Márcia, esse terreno? Ele fica compactado, ele fica duro. Né? Então Jesus... E outra, sol forte. Né? Então era um terreno duro. E terreno duro, a semente vai penetrar no terreno duro, sim ou não? Não, né? O que acontece com a semente que é semeada nesse tipo de solo, que é o terreno duro? Né? Ela é comida pelas aves. Amém? Então o que Jesus está explicando aqui? Ó? Que se trata daquele que ouve o evangelho,
mas não chega a compreender a verdade. Quando o coração está endurecido, você pode pregar a vida inteira, só que aquela pessoa não vai compreender a verdade. Toda pregação, toda semente, toda mensagem que cair, não vai penetrar. Vai ser comida pelas aves do céu. Quer dizer, é uma semente, né, que acaba sendo desperdiçada. Por quê? Porque o terreno, o coração está duro. Né? Então ali, ó, Mateus 13:19, ó, vamos ver ali, ó. O que diz ali na nossa folhinha? Vamos juntos. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quem é as aves que vêm e comem a semente? O maligno. Está entendendo? O semeador é Cristo, a semente é a mensagem do Evangelho. O terreno duro é o coração endurecido. A semente cai, cai. Mas vem o maligno e rouba a semente, rouba a mensagem. Tá? Lembre-se, não adianta ter a melhor semente se o solo não estiver adequado. Você veio aqui nessa noite para quê? Né? Ou você está aqui, no caso de quem é o dono da casa, né? Nós estamos aqui para quê nessa noite? Eu me incluo nisso também. Para que nós estamos aqui nessa noite? Né? Para nós adequarmos o nosso terreno. Para nós adequarmos o nosso coração. Segundo terreno. Qual é o terreno ali? Rochoso. Rochoso. Vamos ali, ó, Mateus 13, versos 5 e 6. Vamos ler juntos. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. O que nós percebemos aqui, gente? A semente cai, brota, mas não tem raiz. É muito superficial. E aí a planta acaba secando e morrendo. O que Jesus vai explicar aqui, irmão Edson? Que é aquelas pessoas, Letícia, que o coração é um solo superficial, impulsivo. Você já viu pessoa assim? Você chega para ele e fala do Evangelho e ele já se alegra, já se anima e vamos orar aqui, eu vou entregar minha vida para Jesus, né? E ó, já põe meu nome lá no batismo e já vou, né? Se tiver o culto naquele dia mesmo, não, já tô lá, pode contar comigo. Separa uma cadeira lá na frente para mim. Já viu gente assim, irmã? Só que dali meia hora, 1 hora, 2 horas, ele ou ela já tá. Pois é, tá meio calor. Ah, mas a igreja tá tão longe, né? Pois é. Enfim, vocês estão rindo porque vocês já sabem do que eu estou falando. Tem gente assim, né? E o que vai acontecer aqui? Né? Olha, vira a folhinha ali, ó, na página 2, Mateus 13, 20 e 21. Jesus até explica ali, ó. Vamos ler ali, ó, do outro lado da folhinha, lá em cima, ó.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, qual é o entendimento aqui, irmãos e irmãs? É que só sentimento não é suficiente para alguém entrar na cultura do reino. Olha aqui, ó. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: evangelho não é uma corrida de 100 metros rasos. Você já viu a Olimpíada, né? Então tem a corrida de 100 metros rasos. O que importa na corrida de 100 metros rasos? É a velocidade. Né? Então, dá o tiro de partida, está aqueles caras correndo, né? E tem alguns até que ganharam prêmios nessas corridas e se tornaram conhecidos como os homens mais rápidos do mundo, né? Tinha um tal de Bolt, por exemplo, né? Que ganhava esse tipo de corrida, né? Então, o que importa na corrida de 100 metros rasos? Velocidade, arranque, explosão. E o cara chegou lá, beleza, ganhou o prêmio. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é uma corrida de maratona. Ah, maratona, né? Todo final de ano você de repente já viu na televisão a corrida de São Silvestre. Aquilo ali é o reino de Deus. Qual a duração, né? Qual o trajeto? Qual o tamanho de uma maratona? 50 quilômetros. Esquenta não que é de borracha. Com essa idade aí eles são de borracha. A maratona tem 50 quilômetros de extensão. E numa maratona não importa a velocidade. Numa maratona importa o ritmo. Então você olha São Silvestre, né? Todo mundo aqui já viu isso na televisão, né? Da partida sai aquele monte de louco correndo, né? E tem gente de tudo que é jeito ali. Tem gente vestida de Chapolin, vestido de Batman, né? De tudo que é jeito, com tudo que é uniforme, né? E tem aquele pessoal que sai correndo que nem louco. Mas o que vai acontecer? Os primeiros 2, 3, 5 quilômetros, eles já abandonaram a corrida. É esse solo aqui rochoso. Quem é que ganha uma maratona? Os verdadeiros maratonistas, eles não são aqueles caras vestidos de Chapolin lá na frente. Eles são os caras que estão lá atrás. Porque eles sabem que aquele pessoal ali daqui a pouco vai abandonar a prova, mas eles continuam. Eles perseveram. E tem trecho, né? Vou usar São Silvestre de exemplo, né? Tem trecho que é subida, tem trecho que é descida, tem trecho que é estreito, tem trecho que é largo, né? Mas eles continuam, não importa se na subida vai um pouco mais devagar, se na descida vai um pouco mais embalado. E eles chegam lá na linha de chegada e ganham o prêmio. Normalmente é aquele pessoalzinho do Quênia, né? Você olha aquele pessoalzinho, né? Moreninho, com aquelas perninhas que parecem duas varetas, né? Mas é o cara que chega lá, né? Irmão Edson, perto dos quenianos, é gordo, né? É obeso perto daqueles caras lá, né? Então assim, tá entendendo disso que Jesus está falando? Então tem gente que é assim, que ouve o evangelho que nem a largada São Silvestre. O cara já vai ganhar o Jardim Iguaçu inteiro para Jesus, e não sei o que, e não sei o que. Mas infelizmente, dali de repente alguns dias, alguns meses, ele abandona a prova.
né? Não tem mais fôlego espiritual. Então no Evangelho importa começar bem e terminar bem. Então é disso que Jesus está falando. Olha ali, ó. Qual é o entendimento aqui? É que só um bom sentimento não basta para entrar na cultura do reino. É necessário convicção que se aprofunde, se enraize. Então o Evangelho não tem só que ser semeado, ele tem que criar raiz, Júlio, nas nossas vidas, né? Resultando numa fé firmada diante das provações e dificuldades que virão. Amém? Amém. Eu estou no Evangelho desde o final dos anos 80. O pastor é de 86, né? Eu sou ali por volta de 88, 89. Né? Talvez alguns aqui nem tinham nascido. Né? Mas firme no Evangelho. Glória a Deus. Já passei tribulação? Já passei decepção? Medo, ansiedade, angústia, tristeza, depressão, blá, 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 todas essas coisas lá daí. Né? Já fui forçado a fazer escolhas? Já. Né? Mas a fé precisa de raiz. Amém? Então Jesus aqui ele está dizendo o seguinte: por que o terreno rochoso, o coração rochoso é inadequado? Porque a palavra não cria raiz. E Deus quer fazer de você não só um seguidor, mas sim um discípulo. Deus quer fazer de você, de mim, de nós, um crente raiz. Glória a Deus. O que é o crente raiz, irmã Sueli? A irmã Sueli sabe bem disso, porque ela é crente raiz. Né? A irmã aqui, qual é mesmo o nome da irmã? Ruth. Aí, tem até nome bíblico. Né? Quantos anos está no Evangelho, irmã? Eu faço 20 anos, olha. Aí, ó, mais de 20 anos. Né? Já passou tristeza, dificuldade? Demais. Mas largou de Jesus, irmã? Graças a Deus não. De jeito nenhum, né? Nós não larga. Né? Isso aí. Só na pandemia, que não. Aí não podia ir para a igreja. Não ia na igreja na pandemia, mas na pandemia foi A diferente. igreja fechou aí, você foi fechado a igreja. Eu lembro que eu fui da igreja, ela mandava voltar da igreja. Eu saí, fui lá, Mas- entreguei o dízimo e voltei, né? Liguei aquele tipo de carta. Isso aí. Aí eu saí, veio um mês que não ninguém. Mas deixou de orar em casa? Não. Deixou de ler a Bíblia? Não. Isso aí. Foi. Viu? Cara, fui igreja, não. Aí, ó. Proibido, né? Mas graças a Deus voltou. Glória a É? Deus. Todo mundo voltou, né? Mas isso que a irmã falou é importante. Isso que a irmã Ruth está falando. Entendeu? Que mesmo na pandemia, o crente raiz não deixa, irmão. Eu ia, né? Entendeu? Mas depois, como falaram que eu voltasse, né? Digo, eu vou entregar o dízimo e vou voltar então. Isso aí. Que linda. Isso aí. Aí voltei, né? Isso aí. Mas por quê? Não ia ter culto, né? Tinha só uma pessoa aqui, conforme a idade, né? Tinha as restrições. É isso. Mas está entendendo? É disso que eu estou falando, irmãos. Não importa se pode estar no templo, né? Naquela ocasião não podia, mas não era questão de estar no templo, era questão que Jesus estava dentro da irmã. Entende? Só que aquilo, hoje, né? Nós não temos mais esse problema, graças a Deus, né? Então, é isso, o crente raiz, ele não deixa de congregar, ele não deixa de dizimar, como a irmã falou aqui 2 vezes que ela foi lá levar seu dízimo, ele não deixa de orar, ele não deixa de ler a Bíblia, né? E quando a coisa fica difícil, viu, irmã Sueli? É aí que o crente raiz tem que estar mais na igreja. Glória a Deus, é verdade. Mais na igreja. É Sueli Ah, Sueli também. Né? 2 Sueli. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, nós já indo do meio para o fim aqui. A ideia é o seguinte, ó, a fé cristã é uma proposta para toda a vida. E isso exige aprofundamento de raízes espirituais. Amém?
Terceiro terreno, qual é? Espinhoso. Ah, o espinhoso. Vamos lá, Mateus 13:7. Juntos. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que nós percebemos aqui, irmãos? Que no primeiro tipo de solo, que era o duro, a semente estava exposta. Então o maligno, né, as aves do céu, veio, né, e roubou a semente, roubou a mensagem. Né? No segundo tipo que nós acabamos de falar, que é o rochoso. Por que a semente não deu certo? Porque era superficial, não tinha raiz. Só que aqui é o terreno espinhoso. Tem coração espinhoso por aí, ô Roselane? O que você acha? Tem um monte, né? Então, no terreno espinhoso, a semente penetrou. Amém? A semente germinou. Amém? A semente cresceu. Mas a planta foi sufocada. E o que sufocou a planta? Ah, os espinhos. Né? Então o que Jesus vai explicar aqui? Jesus vai explicar o seguinte, que se trata daqueles, esse terreno aqui, tá? O espinhoso. Aqueles que têm entendimento para absorver a mensagem, para absorver a cultura do reino, para progredir nos princípios, mas o coração é dividido. E ainda eles têm uma lealdade à cultura do mundo, e aí o evangelho será sufocado. Aí você fica olhando para a minha cara, com essa sua cara de crente, e fica pensando assim, nossa, mas então a proposta de Jesus é radical, pastor? É bem radical. A proposta de Jesus é o seguinte, para você aderir ao reino e à cultura dele, você tem que abrir mão do reino e da cultura do mundo. Né? Puxa, mas então as coisas que as pessoas no mundo fazem, eu não vou fazer mais? Essa é a proposta. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu era mundano, eu era bem namorador. Quando eu conheci Jesus, eu ainda fiquei um pouco namorador na igreja, mas o meu pastor me chamou e me ensinou que a Bíblia falava sobre aquilo e disse assim, você entendeu? Entendi. Aí ele me disse assim, então a próxima é para casar. E a próxima foi a pastora. Glória a Deus. Eu tenho muito amor à próxima. Né? Ninguém mais próximo do que ela. Glória a Deus. Entende? Então, tipo assim, não tem... né? Não tem como, né? Ah, eu vou estar no reino de Deus, mas eu vou ter um monte de mulher ou de homem por aí. Não. A Bíblia chama isso fornicação. Não tem como. Ah, mas o cara lá no meu trabalho, não sei, pois é que ele segue a cultura do mundo. Mas se você segue, eu sigo a cultura do reino, né? É um exemplo assim bem simples, né? Vocês já entenderam. E vocês estão me olhando com essa cara, eu acho que vocês estão pensando assim, nossa, como tem gente por aí no meio dos espinhos. É verdade. Tá entendendo? E você percebe, Júlio, que Jesus compara as coisas desse mundo com espinho. Espinho é bom? Não. O que o espinho faz? Machuca, dói. Né? Se nós chegássemos aqui na casa do Júlio e da Letícia, e para nós entrar aqui dentro tivesse um monte de toceira de espinho ali, nós até ia entrar, mas nós ia entrar assim inteirinho ou não? Não. Nós ia entrar
arranhado, lanhado, machucado, talvez sangrando. Está entendendo o que o mundo faz com você? Então, Jesus não usa o espinho à toa, Júlio. Ele usa o espinho aqui para mostrar o seguinte: a cultura do mundo quer sufocar a minha mensagem. E você pode até andar lá no meio deles, no meio dos espinhos, mas tudo que os espinhos, tudo que o mundo vai fazer é te machucar. A única coisa que você vai encontrar na cultura do mundo, né, é coisa que te machuca. É por isso que Jesus usa o espinho aqui. Né? Ali, ó, Mateus 13, 22, ali, ó, no finalzinho do parágrafo, o que diz? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Então veja, ele até ouve. Continua. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então veja, Jesus não está dizendo que você vai virar um ET, que você não vai viver no mundo, porque não tem como. Mas o chamado, a proposta é você ser um crente raiz, que vive nesse mundo, mas o mundo não vive em você. O mundo não te fascina. Depois que Jesus fez a obra na minha vida, eu nunca mais tive desejo por coisas desse mundo. Tem uma história engraçada que os irmãos já estão acostumados a me ouvir contar muitas vezes, então não vou repetir aqui, né? Eu era um sujeito assim bem bailador. Esse é um exemplo. Mas eu tive uma experiência com Jesus e Jesus tirou isso do meu coração. E hoje eu posso passar perto desse tipo de lugar, não me atrai mais em nada, há muitos anos. Então, às vezes são as preocupações desse mundo. Às vezes tem gente que não tem problema nenhum com vício, com nada assim, sabe? Mas, por exemplo, tem coisas que se nós não soubermos administrar bem, nos afastam do Evangelho. Por exemplo, o trabalho é de Deus, amém? Amém, está na Bíblia. Todos nós precisamos trabalhar, amém? Lá na nossa igreja, né? Os irmãos antigos da igreja aqui sabem disso, né? Estou muito feliz, né? Que Deus abriu uma porta muito grande para o irmão Edson, né? Amanhã no culto vai testemunhar, não vou adiantar bem, né? Mas amanhã ele vai testemunhar, né? Já está tudo certo, em nome de Jesus, né? Mas há uma preocupação, né, Hélio, na nossa igreja, né? A gente não quer que ninguém fique desempregado. Eu quero que todo mundo trabalhe, irmão. E que vocês sejam promovidos, vocês cresçam, vocês virem tudo gerente, diretor, supervisor. Glória a Deus. Que quanto mais vocês crescerem, mais eu cresço. Amém, Jesus. Né? É verdade. Só que assim, por melhor que seja o nosso trabalho, o nosso ganho, isso não é o nosso Deus. Então nós temos que saber equilibrar essas coisas, porque a partir do momento que um crente deixa de ser crente como a Bíblia diz que ele deve ser, por causa do trabalho, aí alguma coisa começa a dar errado. Entende isso? Aí você começa a entender, por exemplo, né? Infelizmente, mas Deus é pedagógico, Deus é didático conosco, né? Não precisa ser assim. Por que de repente tem gente que a vida inteira dele, ele passa sem uma boa porta de emprego aberta? Sabe por quê? Porque às vezes, quando consegue uma coisa boa, a primeira coisa que faz é sumir da igreja. Então Deus, na sua misericórdia, não permite que aquela porta se abra. Por quê? Porque sabe que ele vai ter a atitude errada. Agora, isso é reversível, claro que é. Quando alguém assim entende
que o trabalho é de Deus, que tem que trabalhar, tá tudo certo, mas que isso não é mais importante que a vida espiritual dele. Aí então muda a mentalidade e Deus começa a abrir portas. Glória a Deus. Amém? Amém. Então olha ali, não nos tornemos fascinados pelas riquezas, né? Até Jesus diz assim, lembra daquela outra parábola do homem rico que ajunta a vida inteira em celeiros? E aí o Senhor diz assim, isso é uma loucura, porque quando chegar a hora da sua partida, tudo que você juntou vai ficar para quem? Né? Aquele homem passa a vida inteira juntando, e aí quando ele termina, ele diz assim para si mesmo, descansa, come, bebe, alegra-te e tal. E o Senhor diz assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, ou seja, essa noite você vai morrer. E tudo isso que você juntou não vai te comprar a tua salvação de forma alguma, porque salvação não se compra, né? Salvação se recebe por arrependimento e fé no Senhor Jesus. Entende? Então Deus quer que tenha uma boa casa, Deus quer que tenha bons clientes, bom trabalho, entendeu? Tá tudo certo. Só que essas coisas não são mais importantes que Deus. Essas coisas têm que funcionar, Júlio, irmãos, irmãs, na nossa vida em função do crescimento do reino. Aí sim. Quarto terreno. Qual é o terreno? Terreno bom. Aí, ó. Terreno bom. Terreno bom. Mateus 13:8. Vamos ler ali. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Então veja que esse terreno, o bom, ele vai frutificar em 3 níveis. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Agora, em Lucas 8, verso 8, ele vai afirmar que produziu a 100 por 1. Seja como for, irmãos, qual é a lição aqui? Verdadeira vida cristã é abundante. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, essas bobagens por aí que andam me ensinando, né? Porque você não faz negócio com Deus, né? Entendeu? Tem ocasiões que algumas pessoas fazem um voto, tal, tudo bem, mas essas coisas não se faz sempre à torto e à direito de qualquer jeito. Entende? De que abundância eu estou falando aqui? Verdadeira vida cristã é abundante. Vamos dizer juntos? A verdadeira vida cristã é abundante. Mateus 13:23, olha ali, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus explica essa mesma parábola, ele vai falar de alguém cujo coração é bom e reto. Então, você já começou a entender, Sueli, que o coração bom, ele tem características, né? Ele é reto com Deus. Amém? Ali, ó, Lucas 8,15, ó, vamos ler. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A palavrinha que a gente tem que aprender. Perseverança. Perseverança. Vida cristã, lembra que eu falei? Maratona. E você acha que aqueles caras que chegam lá no fim da maratona perseveraram ou não? Sim. Hã? Sim. Uma outra característica interessante aqui da maratona.
os caras lá do Quênia, que é os caras que chegam em primeiro lugar, né? E ganham o prêmio. Beleza. Mas você sabia que tem pessoas que 5 horas depois ainda estão chegando lá? Esse cara não vai ganhar troféu, medalha, nada, mas o prêmio dele aos seus próprios olhos é ter completado a corrida. Legal, né? Então a ideia é o seguinte no reino de Deus: não importa quanto tempo você vai demorar para completar, mas desde que você complete. Glória a Deus. Então a ideia no reino de Deus é o seguinte: cada um tem o seu ritmo, sim. O que você não pode é parar e abandonar a prova. O que você não pode é parar e abandonar a igreja, abandonar o evangelho, abandonar Jesus, abandonar a palavra. Tem pessoas na vida espiritual, né, que correm muito rápido. Tem pessoas que são um pouco mais devagar. Mas o que Jesus diz nessa noite para nós é o seguinte: persevere. Aleluia. Não abandone a prova. Amém, irmã Sueli? Glória a Deus. Não abandone a prova. Persevere. Porque não é velocidade, é ritmo. E a mesma coisa aqui é o terreno bom. O que Jesus está ensinando? Que uma espiritualidade produtiva é marca infalível de uma fé genuína. Amém? Amém. Interessante que assim como há 3 solos que não produzem fruto, né? O duro, qual é o segundo tipo? O rochoso e o espinhoso. Aqui também tem 3 solos, né? Que frutificam. Um a 30, um a 60 e um a 100. Sim. Então, qual é a moral da história? Todos os verdadeiros cristãos são frutíferos, mas nem todos frutificarão igual. Amém? Você é você no reino de Deus e Deus vai tratar com você como você é. Amém? Tem gente que chegou na eternidade e ganhou milhões de pessoas para Jesus. Tem gente que vai chegar na eternidade e ganhou uma pessoa para Jesus. Mas não importa isso para Deus. O que importa é que ele frutificou. Tem gente que vai chegar na eternidade e foi pastor da maior igreja da cidade. Tem gente que vai chegar na eternidade e foi pastor de um rebanho pequeno. É o meu caso. Eu estou preocupado com isso? Não. Eu estou preocupado em servir com fidelidade e apresentar fielmente ao meu Senhor aqueles que Ele me confiou. Glória a Deus. Você frutifica na sua medida. Mas, de uma coisa Jesus não abre mão. Frutifique. E frutificação não é só coisa para o lado de fora. É coisa para o lado de dentro. Aliás, a frutificação para o lado de dentro é muito mais importante. O que é frutificação para o lado de dentro? É quando você confronta coisas na tua vida que você sabe que não está de acordo com o Evangelho, mas você faz uma firme convicção de que aquelas coisas mudarão. Amém? E aí só você pode saber do que se trata, né? Eu sei do que se trata na minha vida. Não pense que porque eu sou pastor ou professor de Bíblia, um mestre na palavra, que não tem coisas que tem que mudar na minha vida. Ah, como tem. Como tem. Ninguém é perfeito. Ninguém é. Mas eu estou perseverando. Glória a Deus. Amém? Amém. João 15, verso 8, último versículo dessa noite. Vamos ler. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glória a Deus. Característica de discípulos, eles frutificam. Assim como a missão de Jesus Cristo foi a de um semeador,
Esta é a missão de cada um dos seus discípulos neste mundo. Amém? Amém. Olha aqui. Pode ficar, a folhinha é sua. Olha aqui. Não pense que frutificar para Deus ou fazer a obra de Deus é só estar num púlpito pregando. Muito mais importa a Deus que você esteja, Júlio, lá na empresa onde você trabalha sendo uma testemunha. E testemunha não é ser aqueles crentes chato. Eu lidei com uma tempos atrás, essa semana agora, né? Essa semana agora eu lidei com uma, né? Eu cheguei num determinado lugar, irmã Mari, para vender ali o meu produto, né? Meu alho, meu tempero e tal. E era um ambiente assim, onde... isso, essa bolsinha. Era um ambiente assim, onde... sabe... Os irmãos têm uma ideia, eu chego nos ambientes, eu nem digo que eu sou pastor, não digo nem que eu sou crente. As pessoas percebem. E aí tinha uma senhora lá, sabe, mas eu fiquei olhando, sabe, irmã Mari, mas tão sem noção, sabe aquele tipo de gente assim que está num ambiente que não é de igreja, mas fica falando naquela linguagem de igreja e tudo que ela ficava falando tinha versículo no meio. E eu não sei se na cabeça dela, eu acho que ela pensava que ela estava de alguma forma evangelizando aquela gente, mas tu percebia as pessoas meio constrangido, por quê? Porque no fundo ela não estava evangelizando, ela estava sendo chata. E eu torcendo que a proprietária do estabelecimento, o Letícia, não dissesse que eu era pastor, mas a mulher disse, eu digo, pronto, aí sobrou para mim, aí a mulher já veio, né? Com todo aquele religiosismo, eu digo, tá bom, irmã, amém, amém, tal, né? Não tratei mal ela, claro, mas não é isso não é ser testemunha. Tem pessoas que ganham almas sem falar uma palavra. Porque as pessoas veem o caráter dela. Amém? Então, as duas perguntinhas aqui nessa noite é a seguinte, encerrando aqui. Pergunta número 1. Que tipo de solo é o seu coração? Pergunta número 2. Você tem frutificado? E se tem frutificado, aonde você pode frutificar ainda mais? Amém? Aleluia.